A gente pensamos nesse estudo aqui sobre a vontade, mas eu também estava pensando aqui a importância dessa questão da vontade, como Kardec coloca já no Livro dos Espíritos, que o homem pode vencer por seu esforço as suas más tendências, mas o que geralmente falta é vontade. Então, acho que, primeiro, muita gratidão por estar aqui, por estarmos fazendo esse estudo. Hoje, essa semana, acho que é uma época em que a gente é lembrado sobre a gratidão, sobre ter esse reconhecimento pelas coisas, pelas pessoas, principalmente, pelas oportunidades. Então, primeiro, eu queria agradecer, né? Deixar aqui minha gratidão a Marisa, ao centro, Márcio, que sempre vem, que vem aí, faz tudo, né? Com a gente. E é sempre muito bom, viu, Mar, trabalhar com você. Os dois Mar, né? Não, hoje ele já veio, já participou do grupo de oração, já está fazendo a palestra, daqui a pouco vai dar paz. Já vem com tudo. Quer começar aí, Márcio? Vamos começar, vamos sim, né? Esse assunto da vontade, bem ao estilo do espírita, né? Bem ao estilo de Emmanuel, não tem para onde fugir, na verdade. Coloca toda a responsabilidade em cima de nós mesmos, né? O que é maravilhoso, porque depende só da gente, né? O que nos traz um bom ânimo para a vida, nos dá uma condição de felicidade que, se você parar para pensar, só depende de tudo isso, só depende de você. Porque a partir do momento que o Emmanuel deixa de maneira tão clara que a vontade é o gerente da nossa casa mental, né? Então não tem desculpa para a gente deixar o desejo querer tomar conta, para a gente querer deixar a imaginação fluir da maneira como ela bem entende. Eu acho que essa consciência que exige de nós todo dia o saber que é necessário sim trabalhar, que é uma lei divina. É necessário trabalhar no sentido da gente cada vez se conhecer mais. É essa maneira como a gente gerencia do que nos é possível a vontade, né? A vontade, ela é o exercício talvez para mim daquilo que eu mais tenho a agradecer a Deus, que é o livre-arbítrio. Porque se não houvesse o livre-arbítrio, está no livro dos Espíritos, né? Nós seríamos robôs. É claro que o livre-arbítrio trouxe com ele algumas outras coisas que às vezes nós reclamamos, mas porque foi criado por nós mesmos, pelo mau uso dele. Mas Deus corrige também esse mal através do próprio mal, né? Porque ele traz o bem através do nosso cansaço, do erro. A gente acaba se cansando até o ponto que, então, ele falou assim, não, agora eu quero o bem, eu quero exercer esse bem, eu quero fazer. Mas para isso tudo, a gente tem que colocar em prática o querer. É aí que a gente realmente participa de maneira ativa, né, desse universo. É aí que a gente passa a assumir a nossa posição como co-criadores do universo divino. É aí que a gente passa a entender quando Jesus disse, né, vós sois deuses, resplandeça a vossa luz. Depende da gente querer resplandecer essa luz. Viemos do Criador, ainda hoje no Jorge a gente estava falando, né, que até esse momento parece que fomos muito servidos. Sim, em todos os estágios que fizemos ainda, né, como princípio espiritual, não como espírito propriamente dito. Somos servidos enquanto vivemos aí no mundo, no reino vegetal, vivemos no mundo animal também. A gente costuma dizer, né, não falta alimento ao pássaro. Mas aí chegamos no nominal e agora depende da gente.
Depende da gente, esse caminhar de volta ao amor. Depende da gente, das decisões que a gente toma. O Emmanuel deixa bem claro isso, que não adianta, não tem desculpa. Você é o comandante. É você que está no leme. A coisa mais assim, interessante e que nos deixa sempre numa situação muito difícil é você saber que pode tudo, né? Podemos tudo, podemos fazer todas as transformações em nós que quisermos fazer. Podemos deixar de fazer tudo errado e passar a fazer tudo certo. E isso só depende da vontade, do querer. Então, quando a gente fala em vontade, parece que é uma coisa assim, não, eu não estou com vontade. Não estou com vontade. Mas para você estar com vontade, né, tomar as rédeas dessa força que está em todos nós, mas que se encontra às vezes ensombreada pelas más tendências, né, pelo hábito de fazer errado. A má tendência é essa, ela vira uma má tendência porque a gente se habitua a fazer aquilo de forma diferente. Qualquer coisa na vida. Então, quando você quer dizer assim, mas agora eu vou fazer certo. Aí Deus diz assim, claro, faça, só depende da sua vontade. Olha, que beco sem saída. Aí você pensa assim, vontade, claro, eu estou com vontade. Então faça. Aí quando você pensa que não, a vontade lhe sabota. Você estava com vontade de fazer aquilo e está fazendo aquilo outro. Ué, mas quem é que manda? Quem é que manda em mim? Não somos, né? Cada um é que manda na sua vontade, no seu querer. E por que não consegue fazer? E por que não pode pegar esse gerente e dizer, epa, peraí, eu sou o dono aqui, vamos aí, vamos fazer. Não é, menina? Isso é de dar medo, é de temer. Imagine, quando o médico diz assim, olha, você está diabético, não pode comer doce. Você diz, ok, eu não quero morrer, não vou comer doce. Quando você vê, você está com vontade de comer doce e não de deixar de comer. Como é que pode? Né? Aí parece o quê? Os espíritos que estão me fazendo essa vontade errada, não conseguir enfraquecer minha vontade. Pode isso acontecer? Pode. Né? Então, às vezes, eles podem realmente potencializar um desejo, um mau hábito, e aí dificultar você abraçar o bom hábito. Tudo bem, não tem problema. Mas quem é o dono da... Né? Quem é o dono do pedaço aqui? Quem é que manipula? Quem é que manda em quem? E mesmo assim a gente enfraquece. Por que a gente sempre fica pendendo mais para aquilo que não deveria estar fazendo do que para dar um salto, não é quântico, não, um saltinho, só para um outro step, outro degrauzinho, né? Diga aí, Lina, o que é que a gente faz da vida, Lina? Eu fico japonesa, tem que saber. Quando Emmanuel fala isso, que só depende da nossa vontade, ele também diz que nós recebemos como um presente da providência a razão, a racionalidade, mas isso nós estamos ainda tentando vencer milênios, não é? de uma estação, né, no instinto, na animalidade, ainda tentando vencer esse primitivismo que todos nós temos. Então, acho que não vai ser assim. Hoje nós temos alguma ideia das más escolhas que nós fizemos, pelas consequências que nós estamos vivendo hoje, e uma luzinha diz assim, olha, isso é resultado de uma escolha que você fez, por isso é que você está passando por essa situação. Mas até a gente chegar aqui, quanto não levou de entendimento, de tentar compreender o que estava acontecendo, fazer novamente do jeito que a gente fazia antes, porque era o conhecido, e vencendo essas etapas de hábitos, né, de mau hábitos.
Mas o Emmanuel fala que pelos desvios da vontade, nós fizemos muitas escolhas enganosas, escolhas que não eram convenientes, mas que nós não sabíamos naquele momento. Mas no momento em que a gente começa a perceber isso, que não eram escolhas convenientes, o que começa a acontecer? A gente começa a trabalhar no sentido contrário, mas é como Paulo diz, o homem novo quer fazer o bem, mas o homem velho chega e toma conta ainda, né? Porque ainda são muito, para a gente vencer todo esse animalismo dentro da gente, acho que vai levar tempo ainda. Nesse momento, né, Lina, a gente precisa lembrar dele e dizer o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que o gerente da mente humana é a vontade. Mas quando isso acontece, como você descreveu, como a Má está contando aqui, né, parece que aquele homem velho vem e assume, o que acontece é que ele assumiu o papel do gerente. Quem que está assumindo? É um departamento, o departamento da memória. Como foi dito aqui, até esse momento, tivemos muitos desenganos. Mas a gente não pode deixar que o departamento da memória assuma a posição de gerente. O gerente é a vontade. É a vontade que ainda que comanda toda a situação. Então, sim, às vezes você se depara com uma situação que você está pensando contigo de uma maneira errada. Eu não sei fazer melhor. É o departamento errado que está no comando. Esse é o departamento da tua memória. Sim, até hoje você não soube. Mas Deus nos presenteia a cada segundo com uma nova oportunidade. Se está muito difícil, se rabiscou muito o caderno, como dizem, né? Isso não é uma palavra minha, a gente é abençoado com a oportunidade de virar folha, uma página em branco, e começar de novo. E aí você está, sim, colocando de lado o departamento do desejo na sua posição, o departamento da memória na sua posição, e está assumindo, de novo, a sua função de gerente, dando as instruções a respeito do que você quer fazer hoje. É interessante que esse assunto do fazer hoje, da gente viver hoje, há 6.000 anos a gente ouve essa mesma história. Porque os filósofos já falavam, é claro, os filósofos têm 600 anos antes de Cristo, 2.600, 2.800 anos. Mas há 6.000 anos a gente tem uma inscrição filosófica, conhece a ti mesmo, inscrito na cidade de Tebas, no Egito, por isso que eu disse 6.000 anos. Foi por isso que eu peguei o gancho. Mas Platão deixava tão claro esse viver o presente e não o passado. E hoje a ciência ela começa a estudar cada vez mais esse gerenciamento da nossa mente que o Emmanuel nos colocou. Onde alguns autores espiritualistas, não espíritas, já têm o mesmo dizer ao nos falar que, olha, não adianta você viver no futuro. A energia que você está despendendo para coisas do futuro, você poderia estar despendendo hoje. O que faz a diferença é o hoje, é o agora, é o que realizamos nesse momento. Esse é o comando certo, essa é a nossa vontade. Construindo aquilo que a nossa consciência sabe que está certo neste momento. Porque daqui a 100.000 anos, a nossa consciência não é mais a mesma. Porque novas experiências já foram acumuladas. Então o seu ser já é outro. Essa é a beleza da consciência. Em outro momento, no Livro dos Espíritos, é perguntado: mas e um primitivo que comia carne de um semelhante e tal, isso está errado? E a resposta dos espíritos é sim, não, está errado, mas conscientemente ele não sabia que aquilo estava errado. Aquele que nós chamamos, que a gente costuma dizer que nos julga, na verdade não existe, isso é um conceito da Igreja Católica. Nós somos julgados por nós mesmos, pela nossa consciência. E é essa beleza.
Porque hoje eu sou consciente de algumas coisas que no passado eu não era. Então, quando eu errei no passado por falta de consciência, tudo bem, agora eu evoluí, cresci, como a Lina colocou aqui, a inteligência e a razão me fazem perceber que talvez aquilo não fosse muito bom. Eu assumo, então, o comando, o departamento da vontade, e deixo a memória ali de lado. Eu falo assim, sim, fiz errado, mas agora eu quero fazer diferente, quero fazer certo. E aí você vai e executa conforme a sua consciência hoje está lhe indicando que é o certo, porque está escrito na nossa consciência todas as leis divinas. Isso também foi dito por Kardec. Tudo está na nossa consciência. Então, sempre que a gente pode, Santo Agostinho também deu essa recomendação, é que toda noite a gente passasse uma análise da nossa consciência a respeito do nosso dia. Aquilo que fizemos de bom, que gostaríamos de repetir, e aquilo que gostaríamos de mudar. Esse é o verdadeiro gerenciamento da nossa vontade que o Emmanuel aqui se refere. Meninas, eu estou falando muito aqui. Não, mas é isso mesmo. Antes de passar aqui, a bola para a Lina, mas é isso mesmo. Eu acho que esse conjunto de práticas danosas, quando a gente deixa que a nossa vontade fique na mão dos outros departamentos, já que a vontade é que devia ser soberana, você se submete a coisas, né? Ah, eu estou triste, então eu vou buscar coisas que me deixem alegre. E aí busca, às vezes, os químicos, as coisas que vão ser danosas para o contexto, né, da sua mente, do seu corpo, e faz com que essa vontade, não é que ela acabe, não acaba isso, né? Como o Márcio disse, tem coisas que vieram com o espírito e vão permanecer e prevalecer. Mas quando a gente faz uma escolha que não é muito bem elaborada, a vontade vai sendo achatada por esse movimento. Então, o químico, por exemplo, ele achata a sua vontade. Ela está lá, latente, mas fica sob o controle das outras, né, dos outros setores da nossa consciência. Então, Desejo. terminamos o desejo, né? Então, a gente termina sendo manipulado por nós mesmos. É a sua mente mesmo lhe manipulando, e lógico que nessa hora a gente encontra um bocado de parceiros que aproveitam e dão uma pisadinha também lá para dizer assim, peraí, deixa ficar sob o meu controle também, né? Então, vamos ficar todos aqui juntos, e aí a gente vira um comboio de mentes que estão trabalhando danosamente para um só corpo. Por isso que, às vezes, né, a gente adoece profundamente e diz assim, puxa, mas foi tão pouco tempo que eu passei fazendo isso ou aquilo, ou que deixei isso ou deixei aquilo. E fica com menos forças para poder tomar as rédeas da própria encarnação. Então, é muito danoso, né? Mas como a gente tem outras oportunidades para voltar à escola da vida, não tem problema, às vezes a gente dá até um tropeço e volta para casa espiritual, já se prepara para uma renovação de corpo, porque o corpo que a gente estava utilizando já não aguenta mais viver aquém da nossa própria vontade de estabelecer a saúde. Então, aí a gente tem que voltar para a casa espiritual. Só fulano morreu tão jovem, parecia tão saudável, e de repente pisou na jaca e aí foi. E volta e continuamos com a mesma tentativa, né? Então, isso é qualquer coisa, não só são os vícios químicos, mas são também os vícios da emoção, da agressão, né, interior. A gente via Paulo de Tarso, mas a gente viu também o salto que ele deu ao encontrar Jesus, de cego, ele poder refletir, poder parar para pensar e dizer, não, peraí, não foi para isso que eu vim nesta vida. Ele já deve ter vindo com uma certa proposta, mas o homem velho
começou a tomar conta do homem que deveria se renovar ali, e quase que ele não consegue. Mas, à custa de muitas perdas, ele conseguiu, né, vencer. Então, não é fácil, não é muito fácil. Por isso que a gente não pode estar julgando ninguém, nem fazendo, não, no lugar de fulano eu faria diferente. Quem disse? Vá para lá, para o lugar do outro para ver. Então, né, a gente vai e vai, tudo vai nos servindo de exemplo, de força, né? Então, às vezes, eu gosto, assim, às vezes tinham pessoas que eu prezo muito da minha família, que eu mandava assim, mas na época, né, mandava aqueles zaps assim, bonitinhos, assim, ô, fulano, queria tanto você vivo, continue, força, força. Não queria dizer nada, né? Você quer que a pessoa viva mais para poder aproveitar mais da própria pessoa que está ali presente. Então, é assim mesmo. Não é, Lina? Isso que você falou de Paulo, Má, eu acho que ele exemplifica bem a questão da vontade e da sua energia mental. Né? Porque a vontade que Paulo ele tinha uma energia muito grande, e por um momento ele teve vontade, a vontade dele também era extremamente forte, eu acho que um exemplo de muita força, mas enquanto ele estava gerando esse pensamento de que Deus queria dessa forma, né? Que Moisés ensinou que era assim, ele perseguiu com muita força. Mas no momento que ele compreende, ou seja, a racionalidade dele entra em ação, ele tem uma compreensão maior, a vontade dele é forte o suficiente para fazer uma mudança radical numa encarnação só, mas a gente vai perceber no estudo da vida dele que Emmanuel deixa que cada situação que ele criou gerou uma questão para ele resolver mais tarde. Né? E acho que ele conseguiu mostrar para a gente que é possível fazer muito em pouco tempo, é possível fazer mudanças extraordinárias em uma encarnação, mas é preciso, eu acho que é um momento na vida da gente em que se congregam uma porção de coisas. O aluno está pronto, chega a lição, chega um mestre, chegam situações e oportunidades na vida da gente que ajudam nessa transformação, seja ela por dor ou por amor, mas eu acho que mostra bem como a vontade pode dirigir você para um lado ou para outro, levando você a melhorar muito ou levando você a quedas que podem demorar aí, né, vidas para a gente refazer e se reencontrar. Então, é a importância de entender isso e saber como lidar com isso, como é que ela funciona, como é que o mecanismo dela funciona. É interessante esse exemplo do Paulo, né, que a gente está falando aqui, porque uma das coisas que me marcou muito na história de Saulo é como que todos nós estamos dando aqui o exemplo dele, Saulo, né, mas todos nós estamos envolvidos nas bênçãos divinas a respeito de tudo na nossa vida. Mas muitas das vezes a gente não enxerga, a gente não consegue prestar atenção e recebe aquilo com rancor, ou a gente recebe aquilo com uma dor que a gente não quer, não é verdade? Mas se a gente refletir um pouco no exemplo de Saulo, no exemplo que nos foi contado através do livro Paulo e Estevão, não é? Como Deus estava presente na vida dele, cercando ele de todos os lados, atendendo a criatura através da própria criatura, nesse caso era Abigail, era Estevão. Paulo conseguiu a transformação que a gente está aqui porque ele estava cercado. Às vezes, então, quando eu falo assim, a gente vive num universo perfectível, mas ainda caminhar depende da nossa vontade, não é verdade? Mas por que o universo é perfectível? Porque a gente se encontra com as pessoas certas,
às vezes abarcado com um sentimento correto, ou de dor, ou de amor, que nos faz refletir, que nos faz, às vezes, tomar uma decisão a respeito do caminho que a gente tem que tomar. Ainda por vezes, por conta dos nossos vícios ou das coisas que a gente ainda não conseguiu compreender corretamente, do nosso estado evolutivo, a gente erra muito ainda, tá escrito aqui, né? Mas sempre estamos cercados de possibilidades para poder acertar. O exemplo que a gente tem dentro da doutrina, né, com tantos livros, tanta coisa para se estudar, para se compreender, para se conhecer melhor. Aqui tem um ponto que o Emmanuel também fala do exercício do pensar. O livro chama Pensamento e Vida, né? A gente trouxe a vontade no capítulo do livro Pensamento e Vida. Nós aqui na Terra, a gente vive esse mundo material, onde eu faço as coisas com as mãos, né? Eu dirijo, eu como com a mão, quer dizer, eu como com garfo hoje, mas há um tempo atrás era com a mão. Tudo é com a mão. Mas como eu disse no começo, a gente não pertence aqui. A nossa verdadeira casa espiritual é lá, não é aqui. E aí Emmanuel chama a nossa atenção com relação ao pensamento, porque o pensamento são as nossas mãos no nosso lar espiritual. E aqui na Terra, a gente às vezes dá muita atenção aos nossos atos, não é verdade? Mas não policiamos tão bem o nosso pensamento. Eu não mato mais, mas adoro ver um filme de que o outro mata. Essa é a vibração. E com relação à vibração, no final a gente vai fazer um comentário aqui, conclusivo, né? Eu vou deixar para depois, porque existe uma lei com relação à vibração que a gente não consegue transpor. Mas o quanto é importante, então, também prestarmos atenção aonde estamos com os nossos pensamentos, em que padrão estamos vibrando. Porque, como exemplo que você mesmo deu agora há pouco, com relação àqueles que nos acompanham, a conexão só existe porque a gente abriu a porta. Porque ninguém vem vibrar contigo, lhe encaminhando a maus pensamentos ou a más tendências, se você não abriu a porta. É que, de novo, a porta de casa, antes de dormir, eu tranco. No Brasil, eu trancava sempre, aqui às vezes eu deixo aberto. Mas o certo é trancar. Mas e a porta mental? Então, é isso que eu acho que é importante, às vezes, a gente refletir um pouco sobre a importância, né, do nosso pensamento. É a lei da sintonia, né? Exato. Porque é aquele negócio, se não fechar a porta, porque se a porta fica, é tão bom isso, né? Porque a gente sabe assim que essa vontade, a Lene botou aqui, muitas das vezes vem alguma decisão de coisas que estão nos fazendo mal, e aí vem a vontade de mudar. Mas não temos coragem, e isso nos adoece. Mas quem é que tira a coragem? Quem é que mexe com a força da vontade? Porque a vontade é uma força. Tanto que a gente diz, né? Eu preciso de força de vontade para isso ou aquilo. Porque ela é a força. Então, o que faz com que a coragem fique menor é porque alguma outra coisa está me fazendo não sentir a força que eu deveria sentir quando faço uma determinação na vida. Eu me determino a isso. E, de repente, estou fraquejando, estou com preguiça. Será que é isso? E será que eu vou hoje? Será que eu vou amanhã? Como é que é? Né? Então, a gente fica meio parecendo assim, que está meio bobo, né? Que é justamente quando a chave está meia, a porta está meia destrancada. Porque se o pensamento é a vida, né? Tanto que o livro é esse, pensamento e vida. Se o pensamento é que é essa força grande, que é lida, é sentida, é percebida,
por aqueles que pensam igual e não percebida por outros que pensam diferente. Então, a maneira que eu imponho uma vontade de fazer alguma coisa, eu estou gerando um pensamento forte que estou me determinando alguma coisa. Se eu começo a vacilar, é porque alguma coisa está interferindo nisso. Que a coragem, a gente não perde ela. Cadê? Tudo que a gente perde tem que achar. Né? Então, não é um perder. É como se você estivesse ficando frágil para aquilo que você se determinou. E não é porque uma outra força interferiu. E aquilo que os espíritos dizem, tudo que a gente se determina a fazer positivo, vamos achar outros pensamentos positivos que irão se agregar. Mas se eu vacilo, outros já se agregaram no meu vacilo. E como eu vacilo mais do que sou forte, que ainda estamos patinando nessa coisa, né, de estabelecer realmente as rédeas são minhas e sou eu que mando, quando a gente vacila, já vem interferência. Aí é lógico, a interferência é dizer, não, não faz que nada, isso não vai dar certo, não. Bora ficar aqui mesmo. Deita aí, vamos ouvir uma música, assistir um filme. Deixa isso para a semana que vem. Aí quando chega na semana que vem, você diz, meu Deus, eu perdi uma semana. E vai, lógico, o espírito vai ficando zangado com ele mesmo, porque não tem essa força. Né? É incrível isso. E às vezes a gente nota isso, mas passa despercebido. Né? Por isso que a gente tem que, todas as vezes que disser, eu faço isso às vezes, eu até sempre falo isso, graças a Deus, ultimamente não está dando tempo de acontecer, mas na hora da mediúnica eu sempre tinha isso, assim, não vou nada, menina. Quando era de noite, então, Ave Maria, eu que nada, o pessoal já está lá, está tudo direitinho, ainda tem tanta coisa para fazer aqui em casa, e não sei o quê, e chovendo, e menino, gato, cachorro, papagaio, não vou não. Aí pronto. Aí quando eu sentia isso, às vezes de tarde, já sentia assim aquela coisa enfraquecendo. Né? E às vezes eu ficava convicta mesmo, realmente eu não vou. Aí eu tomar banho, que o banho é o melhor remédio. Para mim é. Quando eu ia tomar banho assim, aí pronto. Aí fazia uma oração, aí parecia que os pensamentos eram lavados. Eu acho que esse pessoal do pensamento negativo não gosta muito de banho, prefere, não gosta de água, não. Aí aquilo parece que fluía energia da água também. Menina, eu olhava assim, mas você está doido. Ontem mesmo eu tive uma recaída dessa, não foi, Lina? Foi segunda-feira, não foi? Eu disse, Lina, vamos acabar com isso, Lina. Aí, Lina, não, Márcia, se você não puder, eu posso. Aí eu assim, aí depois eu disse assim, vixe Maria, é mesmo. Mas é incrível, incrível. Mas graças a Deus, sempre tem um santo bom, alguém que, sabe? Aí eu digo assim, menino, que é? Você vê que eu fiquei até o final, eu digo, não está vendo que isso não está certo? Você me dispõe a um trabalho, estou ali para o trabalho, aí, não, isso não vai dar certo hoje não, peraí, é melhor mudar tudo, vamos mudar ali, né? Não, deixa, eu faço. Né? É uma vergonha, não é? Aí eu olho assim, rapaz, vou fazer um evangelho forte dentro dessa casa. Porque, né? Para você ver que a gente se fragiliza por pouco, né, Lívia? Diga aí. Olha o que a Lene fala aqui, ó. Muitas das vezes vem alguma decisão de coisas que estão nos fazendo mal, e aí vem a vontade de mudar e não temos coragem, e isso nos adoece. Porque quando isso acontece, né, na verdade, a gente está indo contra uma lei divina, né, que é a lei de progresso. A gente tem essa tendência que a Má está falando, todos nós, né? Hoje não, hoje não sei o quê. Mas a gente esquece que tem a lei de progresso por trás. Toda vez que a gente está indo contra uma lei divina, a gente já sabe o que acontece ali. Ela colocou aqui, né? A gente adoece. A gente se depara com a dor. Que é exatamente para constantemente nos impulsionar. E no livro dos Espíritos perguntaram, mas e dá para ir contra essa lei? Né? Eu falei, não dá. Você pode querer retardar, mas não dá. Lei de progresso é lei de progresso. Você vai progredir. E quanto mais resiste, mais dói. Mais dói. Aqui, ó.
Ai, ai. O Aras botou aí, ó. E às vezes esses vacilos que Marisa se refere têm mais força que o propósito daquilo que é o certo. É. Você tem que domar. E não deveria ter, porque o positivo sempre deveria estar, né? Mais vibrante que o negativo. Mas como nós ainda somos muito mais negativos que positivos, qualquer coisinha já toma conta. Qualquer coisa que diga assim, não, deita aí um pouquinho, tá cedo, que nada, vai não, você tá tão cansado. Parece que, hoje em dia porque parece que você ouve a voz. Eu digo, mas rapaz, que absurdo. É que a nossa ignorância ainda é muito grande, né? O que a gente não conhece, o que a gente desconhece, ainda é muito grande, porque eu acho que se a gente soubesse tudo o que acontece, como o Márcio falou no começo, como a providência divina nos coloca em condições, com pessoas, em situações perfeitas para o nosso crescimento, se a gente soubesse do investimento que existe em cada um de nós perderíamos menos tempo, eu acho. Nós ativaríamos mais a nossa vontade com mais frequência, com mais lucidez. E hoje eu fiquei pensando na prece do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, seja feita a vontade de Deus, a vontade que já está na nossa consciência, como o Márcio falou, a lei divina já está na nossa consciência. Então não é que você vai ficar sentadinho em casa de braços cruzados, dizendo, seja feita a vontade de Deus. Não, seja feito o divino que há em mim. Então vou para lá, vou sair, vou dar o meu melhor, vou fazer o meu melhor, que é o meu divino. Não, surra de evangelho que Marcinha disse que precisa. É isso mesmo. Surra de evangelho. Surra de evangelho, ajuda. Falar em evangelho, assim, né, e nesse departamento da vontade, né, sempre fica para mim um ensinamento, né, no livro do Humberto de Campos, no Boa Nova, né, o capítulo do Bartolomeu, né, do bom ânimo, porque o Bartolomeu, então, estava com aquela situação da vontade dele, né, abalada nas dificuldades do dia a dia, e aí sempre daquela maneira meio triste, né, o céu estava meio cinza para ele, já estava preto, né? Às vezes tem dia que parece que a gente acorda um pouco o Bartolomeu assim, né? Tudo difícil. Mas aí depois que ele conversou com Jesus, então, a gente entende bem claro no texto como quem é o gerente é você mesmo. E naquela noite ele foi para casa, encontrou com o pai bravo. Na hora que abriu a porta, o pai já veio xingando ele. O que você está fazendo? Você fica andando agora com essa gente? Porque o pai era judeu, né? A gente tem que imaginar que as pessoas, então, na época, eram muito rígidas com relação à religião. E ele, então, com uma atitude mental já diferente, exercendo a sua vontade, pensou consigo mesmo: meu pai não conhece Jesus. E aquilo não entristeceu mais ele. E ele, então, seguiu no seu dia, foi pescar, encontrou com aquele comerciante que queria pagar 50 centavos de dólar, não sei, no peixe dele, que custou tanto ele pescar. Mas ele, com bom ânimo, entendeu aquilo como o trabalho que Jesus falou, que o nosso trabalho é a melhor oportunidade que temos para desenvolvermos em nós mesmos as qualidades que precisamos com relação ao perdão, com relação a aceitar a expressão da vontade do outro, com relação a tratar o próximo da maneira como nós gostaríamos de ser tratados. E naquele dia, ali com os pescadores, a atitude dele era diferente. Vendeu o peixe da maneira como tinha que ser vendido, sorriu para um, sorriu para o outro, e parece que tudo foi melhor. E na nossa vida, quando a gente consegue acordar com esse bom ânimo, não é assim também?
Quando você acorda para aquela pessoa que vai lhe entregar o café, aquele mal-humorado de todo dia, e dá um sorriso para ele, de repente, ele sorri de volta. E o dia que parecia cinza, negro, escuro, para que você menos espera, você está vendo um raio de luz atravessando, iluminando a sua frente. É nossa atitude mental. É o exercício da nossa vontade que nos traz a paz e a alegria interior. No fim, só depende da gente. Ah, não é fácil. Eu não falei aqui que era fácil. Eu só estou querendo afirmar. Depende, ainda assim depende da gente. Esse é o bom ânimo que Jesus estava tentando passar para Bartolomeu. E não é fácil mesmo, não. Porque se fosse fácil, não precisava a eternidade, né, de tempo para a gente poder gerir isso. Mas é possível todo dia não cansar de fazer tentativas, não cansar de voltar e dizer vou fazer de novo, de pedir desculpas, de começar a assumir que erra, que é difícil, que não está numa posição ainda de dizer não, eu tomo conta da minha vida, as rédeas, sou eu que mando, não. Porque a gente não faz isso, tanto não faz que às vezes deita e chora, porque se frustra, porque alguma coisa não deu certo, porque a vida está com problemas, porque tem problemas, a vida de todos tem problemas, ninguém vive uma vida 100% flores. Então, se a gente não souber disso e botar na cabeça que a escola da vida é que vai nos dar força para passar um pouquinho para frente, de dizer, puxa vida, olha, avancei hoje isso, ia ontem, amanhã já estou de novo repetindo uma história que antes não repetia, e começar a registrar erros e acertos. Porque se a gente só acha que só acerta, acabou-se, vai se danar. Ou se só erra, também vai ficar se achatando e achatando a sua vontade e a sua coragem de transpor, né, os obstáculos. Então, é saber assim, os obstáculos ainda são imensos, mas eu já posso ir devagarzinho nessa montanha e passando lá por cima. O em cima ainda está bem longe, mas eu não vou deixar de caminhar. Eu não vou sentar e dizer não posso. Vou tentar. Então, ter esse ânimo, como o Márcio disse, né? Saber que pode, é tudo de bom. A gente já sabe que pode, a gente já sabe que esse Deus interno é que rege a nossa vida e que está em nós essa força. Então, a gente não pode deixar essa chance de assimilar todo esse cabedal de coisas que a gente tem aprendido. Não é aprendido, eu acho que a gente está tendo um reforço nessa encarnação. Já ouvimos muito falar sobre isso, já vimos muito sobre isso, e já deixamos muitas coisas para trás. Tanto que hoje estamos aqui, senão a gente não estaria, né? Porque não é fácil. É como a Maida estava dizendo assim, puxa, eu fico com sono, assisto a palestra, quando eu vejo os olhos estão fechando. Vem para cá, Maida, senta aqui de frente, que eu duvido que você... Porque às vezes em casa né? Eu sei como é assistir as coisas em casa. É ruim por isso, porque em casa você tem outro ambiente. E aí você levantar, peraí que eu vou ali pegar um suco, fazer um café e vou melhorar. Quando volta, você já perdeu o fio da meada, né? Então é como se a gente estivesse conversando com alguém. Nesse relacionamento de ouvir palestras, de mandar algum comentário pelo chat, né? É como se a gente estivesse conversando com alguém. Então, se você para aqui, peraí que eu vou ali, quando você volta, a conversa andou e muita coisa perdeu. Então, é uma disciplina que a gente tem que se fazer, como a gente faz quando vem para a aula na quarta-feira. Eu vim assistir a aula, vim assistir. O resto lá fora que Deus vai dando um jeito lá fora, porque aqui somos nós. Então é legal isso, é legal saber assim, as forças estão aqui, a vontade é minha, ela vai se estabelecer com mais força à medida que eu vá usando ela, né? Se eu não for usando, ela vai enferrujando,
mas eu desenferrujo e vou de novo, né? Vão ter muitas tentativas e vão ter alguns fracassos, mas as tentativas sempre serão maiores, porque eu vou empreender esse esforço. Então, é tudo eu. E não adianta, menino. E dizer assim, e Deus é por nós, porque não adianta entregar, que antes a gente tinha essa crença, vou entregar na mão de Deus, e deitava e esperava, e não caía nada do céu. Aí a gente se danava, né? Agora a gente já sabe, ou eu me esforço, ou eu me esforço. Não existe outra opção. Essa é a lei. Né? E a lei é do progresso, e o progresso tem que vir através do meu trabalho, que é outra lei. Então, eu fiz. Estamos sob a égide da luz. Isso é uma beleza, né, Lina? Como diz a Rosana, a disciplina. O Adriano colocou aqui, ó, soma-se a essas circunstâncias do céu negro ou de brigadeiro, a gratidão por todas as oportunidades que temos. Céu negro de brigadeiro, né? E nesse sentido de gratidão, só para eu terminar minha fala aqui, que a gente está chegando no final, né? É uma coisa que eu fico pensando, que a gente fala da importância da nossa vontade, mas também lembrar que da história dos 5 peixes, né? dos 5 pães e 2 peixes. E alguém tinha, naquela multidão, todo mundo precisando ser alimentados, os discípulos lá preocupados, como é que vão alimentar tanta gente, manda todo mundo embora, e Jesus fala, não, o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixinhos que as crianças tinham levado para o seu lanche. E ele foi multiplicando aquilo, foi dividindo, foi partindo o pão, né, e multiplicando. Eu acho que isso mostra para a gente também que não é preciso uma vontade assim hercúlea, né? Ninguém está pedindo de nós o impossível. Essas são migalhas mesmo, é o que a gente pode dar hoje, mas não tem. E como Emmanuel comenta quando ele fala sobre essa passagem, que com algumas migalhas que nós damos, existe Jesus faz ou Deus faz esse milagre de multiplicação, de luzes, que vai né, que a gente vai conseguindo mais e mais. E quando a gente olha para trás, vê o quanto aquilo que a gente pensava que era impossível fazer há 10 anos atrás, hoje você faz com maior facilidade. O que é impossível, o que é difícil para hoje, é muito mais do que era há um tempo atrás. E acho que isso é importante a gente manter em foco também, que existe uma caminhada, que nós estamos nessa jornada, ligar-se a pessoas que têm essa mesma vontade de melhorar, essa mesma vontade de crescer, porque como a Má disse, tem dia que a gente está devagarzinho, quase parando, aí vem outro que puxa a gente, dá um empurrão, dá uma incentivada, assim, que você fala, opa, hora de melhorar aqui, mudar a sintonia, já estava me entregando aqui para o meu velho eu. E alguém, né, você está ligado, cercado de pessoas assim que vão incentivar a sua melhora, sempre vai ajudar também. E isso vai se multiplicando, vai se construindo aos poucos. E muitas vezes nós passamos por situações que eu acho que são consideradas difíceis por alguns momentos, nós às vezes nos afastamos ou somos afastados de algumas pessoas que amamos muito momentaneamente, mas acho que é importante a gente entender o momento de cada um, junto com a capacidade de cada um, e seguir, mas ter em mente que a jornada de crescimento ela é individual. A gente vai estar sempre em grupo, mas o trabalho, o esforço pessoal não se transfere, não tem como alguém fazer isso por nós, o que nos cabe. Né? A Marli comentou aqui, olha, errar é muito bom,
traz muita tristeza e frustrações, mas a certeza que dias melhores virão. Sempre com muita fé em Deus e coragem para continuar a caminhada. Marli, hoje eu penso assim, não tem outra forma de aprender se não errar. Né? Senão a gente não grava, você fica só fazendo certo, e aprende o que com isso? O errar é um grande, é a didática divina assim, em ação nas nossas vidas. E essa tristeza é a lei em ação, é a lei divina trazendo a gente para o caminho reto. E isso vai gravando em nós, é a única forma de gravar em nós esse aprendizado. Então, realmente, eu concordo com você que o errar muitas vezes traz grandes lições. Então, era isso, gente. Márcio, passo a palavra para você. O Emmanuel, uma das primeiras vezes que eu li, né, a respeito dele, ele se dirigia para o Chico, né, falando que era necessário disciplina, disciplina, disciplina. Naquela época, aquilo me soou tão duro. Eu falei, mas que homem duro, um velhinho tão bonzinho assim, nunca fala desse jeito, né? Mas só hoje, né, depois de tanto estudar e compreender, eu entendi, né, a dádiva dessas palavras, ou a importância delas realmente, né? Ele não estava sendo duro, né? Ele estava realmente dizendo o que era importante. É isso que importa. Essa disciplina, disciplina, disciplina. A palavra disciplina foi dita hoje aqui pelo menos 3 vezes. Foi dita pela Má, houve um comentário, né? Porque é através da disciplina que a gente realmente assume o comando, as rédeas, né, desse departamento tão importante da nossa mente, que é o espelho da vida. É através da vontade que a gente consegue realmente assumir as rédeas da vida e procurar cada vez mais caminhar em passos firmes de volta naquele que nos criou, compreender o amor, ser capaz de expandir ele para outros, né? Passar cada vez mais, como a gente está dizendo aqui, a servir, a ser capaz, né, de multiplicar os pães, né, de multiplicar os peixes na forma de alimento, mas não só no alimento, mas de palavras, de tempo, de carinho, de abraço. Porque é assim que a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. Né? É isso. Eu também acho que errar é necessário, faz parte da caminhada. Agora, melhor do que errar é saber que errou, reconhecer aquilo como erro, que já foi o tempo em que errávamos feio e achávamos que estávamos certos nas cacetadas que dávamos. Então, esse erro hoje, nos tempos de hoje, com tanto esclarecimento, com essa visualização toda, ele tem que servir para nos alertar de que aquilo passou do ponto e que é necessário refazer. Não parar, chorar, sentar, desistir, isso não cabe mais. É levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e tornar a enfrentar a luta. Porque é esse trabalho diário, o serviço, o atrito, o relacionamento, os confrontos. Tem que haver, não tem como você se esconder agora numa concha, não dá. E agora com essas, né? Todo mundo vê todo mundo, isso é ótimo, né? Então você tem que estar na arena, você tem que estar ali, não tem jeito. Isso é ótimo, é como se fosse um empurrão. Olha, não tem mais como se esconder e acabou a luz. E olha, apagou aquele. Não, não tem. Está tudo girando o tempo todo. Então é muito legal. Não tem o Zap, tem o Zup, tem o Messenger, tem. Não é, menino? Que coisa bacana. Eu acho ótimo isso. Não tem como mais ficar debaixo do colchão chorando a morte da bezerra, não. É levantar e dizer, olha, realmente, pisei na jaca, agora vou andar com mais cuidado. Né? É. E pedindo desculpas quando, né, sabe que isso é necessário. Mas o outro não me desculpou, o problema é dele, né? Como a gente já sabe. O problema é você desculpar-se, se desculpar e seguir.
o outro depois também vai seguir o caminho e vai achar uma, né? E lá na frente a gente todo mundo se encontra, porque não tem como separar o bando que Deus criou para andar encangado ali.